Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos, usar esse simulador chamado PET Colorado para entendermos um pouco mais como as moléculas e átomos se comportam frente às mudanças de estado físico, sólido, líquido e gasoso. Aqui nós temos os átomos de neônio, os átomos de argônio, as moléculas de oxigênio e as moléculas de água para a gente verificar, essas mudanças de estado. Aqui nos átomos de neônio, no estado sólido, nós verificamos que as moléculas elas estão bem agrupadinhas, não é mesmo? Esse movimento dos átomos, eles são bem mais contidos, né? Então, eles têm pouca liberdade de movimento no estado sólido. E, portanto, a energia cinética aqui é bem baixa, né? Porque quanto maior a movimentação, maior, então, a energia cinética. E aqui, ela é uma movimentação só vibracional dos átomos e é muito limitada, porque eles estão bem agrupadinhos, ocupando um menor volume. Quando a gente muda para o estado líquido, a gente vê que esse movimento das moléculas já aumenta. Então, as moléculas elas já começam a ter uma maior liberdade, né? Nesse caso aqui, são os átomos de neônio. Então, os átomos começam a ter uma maior liberdade e ocupar um maior volume e também tem uma maior energia cinética, porque estão movimentando mais. E quando a gente passa para o estado gasoso, essa liberdade de movimento aumenta ainda mais, porque aí as moléculas, os átomos, nesse caso, estão desprendidos, né? Então, eles são livres para se movimentar. Então, a energia cinética é ainda maior no estado gasoso, devido a essa liberdade de movimento, e ocupa todo o volume do recipiente. Vocês podem verificar aqui, tá vendo? Então, ocupa um maior volume. As matérias, num contexto geral, elas se comportam praticamente todas assim. Em contraste, só a água, né, que é uma exceção, na fase líquida e na fase sólida. Por quê? Porque na fase sólida, a água, vamos para a molécula de água, na fase gasosa, ela se comporta como as demais moléculas, né? Então, as moléculas, elas se desprendem e têm uma liberdade maior de movimento, tendo aí uma maior energia cinética, ocupando todo o volume, né, do recipiente. Mas no estado sólido, ela ocupa um maior volume do que no estado líquido. Passemos aqui para o estado líquido para vocês verificarem. Vejam? Então, elas têm maior liberdade de movimento e ocupam maior volume no estado líquido do que no estado sólido. Por quê? Porque no estado sólido, as moléculas elas se agrupam como um anel hexagonal, devido às ligações de hidrogênio, que também estão presentes na fase líquida, só que na fase sólida ela faz com que elas se agrupem como esse anel hexagonal. Esse anelzinho aqui, tá vendo? Deixando um vácuo dentro dele. E dessa forma fica um volume maior, porque esse vácuo, né, em cada anelzinho hexagonal, faz com que o volume aumente na fase sólida. E que quanto maior o volume, a gente lembra de densidade, né, que são grandezas inversamente proporcionais, quando a gente compara a densidade com o volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Por isso que o gelo é menos denso que a água. E assim, ele boia na água, não é mesmo? Então, agora a gente pode verificar as mudanças de estado de acordo com que a gente vai, né, proporcionando energia na forma de calor para os sistemas. Quando a gente vai aquecendo, olha, eu estou formando, as moléculas estão se desfazendo, aquele anel hexagonal da fase sólida, né, da fase quando o gelo, e aí elas vão passando para a fase líquida. Eu aqueci demais aqui, e aí alguns estão se desprendendo. Vamos resfriar o nosso sistema um pouco mais. Dessa forma, a gente verifica que as moléculas elas vão, né, passando para outro estado de acordo com que a gente fornece calor. Por quê? Porque a temperatura ela vai influenciar nessa mudança de estado da matéria, né? Quando a gente está no estado sólido, por exemplo, a água, ela precisa ter uma temperatura baixa, certo?
temperatura negativa, abaixo de 0 graus Celsius. Dessa forma, ela está no estado sólido, e de acordo com o que a gente vai fornecendo calor, como a gente fez aqui, ela vai passando para o estado líquido, tá vendo? E se a gente fornecer ainda mais calor, ela vai para o estado gasoso. Quando a gente verifica que as moléculas elas vão se desprendendo e indo, né? Tá vendo que elas se desprendem e vai sendo aumentando a vibração. E podem perceber que quanto mais eu aumento a temperatura, essa vibração, essa movimentação das moléculas, elas aumentam, tanto que elas ficam mais agitadinhas, tá vendo? Então, por quê? Porque o calor faz com que elas, né, vibrem mais e aumente a energia cinética desse sistema. Lembrando que esse aqui é um sistema fechado, né? Olha, as moléculas de oxigênio também. Se eu aumento muito mais a temperatura, elas também vão vibrar muito mais. Percebem? Aqui a gente ainda está em menos 70 e poucos graus. A gente vai aumentar até uns 100 graus, para vocês verem. Tá vendo como elas vibram mais do que quando a temperatura é baixa? Porque a temperatura, ela interfere nesse sistema. Porque se eu forneço energia na forma de calor, quanto maior a energia, é como, assim, se você está brincando, se você tem muita energia acumulada, você vai ter mais disposição, digamos assim, não é mesmo? E quanto menos energia, menos disposição. Assim acontece com os átomos e moléculas. Quando a gente fornece energia na forma de calor, eles vão vibrar muito mais e vão ter uma energia cinética maior. E no sistema fechado, a pressão também será maior. Por quê? Porque eles vão se entrar em contato aqui com a parede do recipiente mais vezes, ou seja, elas terão, né, essa colisão com mais vezes, tá vendo? Porque elas estão vibrando com maior velocidade. Então, aqui a gente pode passar para as transformações e verificar, então, essa influência da pressão, do volume e da temperatura. A temperatura, nós vimos que quanto mais temperatura a gente fornece, o estado, a matéria ela vai mudando de estado, né? E vai ficando mais livres as moléculas de acordo com que a temperatura aumenta, certo? E se a relação entre volume e pressão? Vamos passar para o estado, para a água no estado gasoso. Aqui a gente tem temperatura tanto em Kelvin quanto em Celsius. Vamos passar para Celsius. E aqui a gente tem as moléculas aqui em menos 127 graus, né? Então elas estão em estado sólido. Vamos fornecer energia na forma de calor. E a gente vai verificando que elas vão ficando mais livres. Eu vou deixar o sistema com a temperatura bem elevada, para elas estarem totalmente prendidas. Tá vendo que a vibração vai aumentando de acordo com o que eu forneço temperatura. E, em consequência, a pressão também aumenta, porque elas, como eu já disse, elas vão se colidir com a parede desse recipiente com mais velocidade, mais vezes. E se eu diminuir o volume? Ou seja, eu fechar ainda mais esse recipiente, vocês veem que a pressão ela continua a aumentar. Por quê? Porque se eu diminuo o volume para essas moléculas que estão totalmente desprendidas, se movimentando, né, com maior rapidez, colidindo com a parede do material, se ela tem um volume menor, ela vai colidir ainda mais, porque ela vai ter uma limitação dessa movimentação, né? Então, se ela colidir mais vezes com a parede do recipiente, a pressão ainda aumenta mais vezes. Por quê? Porque essas moléculas vão ter um menor espaço para se movimentar. Então, pressão e volume também são inversamente proporcional, porque se eu aumento o volume, vamos aumentar novamente, essas moléculas vão ter um maior espaço. Portanto, elas vão se colidir menos vezes na parede desse recipiente. Percebam que a pressão vem diminuindo. Por quê? Porque
O sistema, aqui é porque as moléculas estão com uma temperatura muito alta, então elas vão continuar colidindo. Vamos diminuir um pouco a temperatura e a pressão vai diminuindo porque as moléculas vão se movimentando com menos força. Se eu tenho um volume maior, elas vão ter, vai diminuir a pressão, porque elas vão ter mais liberdade de movimento, porque o volume do recipiente que elas estão contidas é maior. Agora, se eu diminuo o volume, essa pressão aumenta porque o volume é menor e vai ter menor espaço para que elas se movimentem. Aqui vocês já podem perceber. Movimentem. A pressão aumentando com volume menor. E a pressão vai diminuindo com volume maior. Passemos agora para entender um pouco mais sobre o diagrama de fases. Aqui nós temos o diagrama de fases, ou seja, é um gráfico, né? Em função aqui no eixo Y, pressão, e no eixo X, temperatura. Aqui a gente mostra a relação, né, em equilíbrio, o equilíbrio termodinâmico entre as fases sólido, líquido e gás, né, gasosa. Aqui a gente tem, né, em roxo, a fase sólida, né? Aqui em verde, a fase líquida. E aqui em laranja, a fase gasosa. Em alguns gráficos, vocês vão verificar que aqui nessa laranja mais escuro, nós temos, então, a fase vapor. E aqui nessa fase mais clarinha, parecendo um laranja mais claro, temos a fase gás. E qual é a diferença aí entre gás e vapor? A diferença é que, se a gente traçar uma linha subindo, que é a mesma direção da pressão aumentando, o vapor, aqui nessa parte mais escura, desse laranjadinho mais escuro, que refere-se ao vapor, se eu traçar essa linha subindo a pressão, se eu pressionar um vapor, ele consegue voltar a ser líquido. Tá vendo que ele passa aqui da fase de vapor para líquido? Quando ele está na fase gasosa, né, eu não consigo mais. Posso pressionar o tanto que for, que as moléculas gasosas elas não vão retornar para o estado líquido, com o aumento da pressão somente. Então, a diferença entre vapor e gás é essa. Aqui, a gente pode ver que para essa divisão, nós temos curvas. Tá vendo essa primeira curva, que divide o estado sólido do estado gasoso? Essa curva significa se a matéria estiver aqui nessa curva, ela está essa curva é chamada de curva de sublimação ou ressublimação. Por quê? Porque ela divide o estado sólido com o estado gasoso. Ou seja, nós temos, então, a coexistência do estado sólido e do estado gasoso ao mesmo tempo. Vamos diminuir aqui bastante a nossa temperatura. Tá vendo que essa bolinha vermelha ali no diagrama de fases, ela vai diminuindo, né? Ela vai passando aqui de acordo com que a transformação da matéria vai acontecendo, ela vem, né, de acordo para a curva que a matéria está existindo aqui. Quando a gente diminui, percebam que eu estou entrando, as moléculas estão ali na fase líquida, passando para a fase sólida. Nós já temos o anelzinho aqui, nós estamos com a molécula de água, né? Então, a gente já tem o anelzinho hexagonal aqui com o vácuozinho dentro. Se a gente aquece um pouquinho mais, essas moléculas, elas vão estar coexistindo na fase sólida e também vai ter algumas moléculas que vão estar na fase gasosa. Porque elas estão aqui nessa curva, na curva de sublimação, que é a coexistência aqui, né, o equilíbrio entre a fase sólida e a fase gasosa. Se a gente fornece mais calor, elas já estão em equilíbrio com a fase líquida, né, tá vendo? E a fase de vapor, tá vendo? Olha, aqui as moléculas, elas começam a se desprenderem, né, formando aí vapor de água, e algumas estão ainda no estado líquido.
Ou seja, a gente tem esse equilíbrio entre o líquido e o gás. E essa curva aqui, a gente tem a coexistência do gás e do sólido, do gás e do líquido ao mesmo tempo, né? No mesmo espaço de tempo, tem a coexistência da matéria nessas duas fases, e essa curva que representa o líquido e o gás vai ser a curva de condensação, tá vendo? Então, é a nossa curva de condensação, porque é quando o gás passa para o líquido e também pode ser chamada de curva de vaporização, que é quando o líquido passa para gás, né? Lembremos lá que as transformações da matéria são de sólido para líquido. A gente tem a fusão, de líquido para sólido. Temos a solidificação, de líquido para gás, nós temos a vaporização, que é dividida em três, né? Lembremos que a vaporização é dividida em três fases, né? Que em três tipos de vaporização, quero dizer, que é a ebulição, que é quando a gente fornece calor, por exemplo, igual nesse sistema. Se a gente fornece uma chama, por exemplo, quando coloca a água para ferver no nosso fogão, a gente está fornecendo calor na forma, a gente está fornecendo energia na forma de calor, né, do fogo, e a gente percebe a presença da água borbulhar quando ela começa a passar para a fase de vapor, para a fase gasosa. Então, essa é a nossa ebulição, né, que precisa de aquecer, aí todo o sistema começa a borbulhar ali e ela começa a passar para a fase de vapor, ou gasosa. E a evaporação, que é quando a gente, por exemplo, coloca uma roupa para secar. A roupa está molhada, coloca no arame para ela secar no varal, e a gente não percebe a formação de bolhas ali, a roupa seca naturalmente e demora um tempo maior do que na ebulição. E também tem a calefação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso rapidamente, instantaneamente. Por exemplo, quando a gente tem uma chapa muito quente e derrama água ali. Então, instantaneamente, ela já passa para a fase de vapor. E quando a gente passa do gás para o líquido, é a condensação. Quando o sólido passa direto de sólido para gás, nós temos a sublimação. E, ao contrário de gás para sólido, a ressublimação. Então, aqui a gente tem, né, essas curvas, elas é de acordo com que a passagem e o equilíbrio entre as duas fases. Por último, a gente tem aqui a curva que divide a fase sólida da fase líquida, que é chamada aí de curva de fusão e também curva de solidificação, mas é mais utilizado por curva de fusão. Aí a gente tem aqui esse primeiro ponto. Esse primeiro ponto, vocês podem ver que ele tem o equilíbrio da fase líquida, da fase sólida e da fase gasosa. Esse ponto é chamado de ponto triplo. Por quê? Porque eu tenho a coexistência das três fases ao mesmo tempo. A água, se a gente retira calor, tá vendo que a bolinha ela tá vindo para trás. A bolinha vermelha, tem atenção nela. Vou retirar calor aqui do nosso sistema, para que a gente chegue ali no ponto triplo. O ponto triplo da água é em 0,01 graus Celsius. Ou seja, a gente não vai conseguir entrar porque o nosso sistema aqui, a gente vai seguir muito pertinho, tá vendo? Em 0 graus. Se a gente coloca em 0,1, ele vai ficar uma bolinha sobre a outra. Porque aqui o sistema, ele é só um número, né, inteiro, não tem o número da vírgula. E a pressão para que a água entre no ponto triplo é 0,06 atm. Ou seja, aqui também não vamos poder verificar porque eu tenho um número só após a vírgula. Mas a gente consegue chegar bem próximo, tá vendo? Aqui é que eu tenho a coexistência das moléculas soltinhas, tá vendo? Na fase gasosa. Eu tenho algumas que está formando esse anel hexagonal aqui, que é a fase sólida. E também tem as moléculas soltinhas, né? Com maior vibração aqui, que é a fase líquida. Ou seja, eu tenho a coexistência dos três estados da matéria ao mesmo tempo. Isso é o meu ponto triplo. E quando a gente
coloca a temperatura bastante, temperatura, se a gente chegar ali no ponto crítico, que é o segundo pontinho, vou mostrar aqui para vocês. É esse segundo pontinho aqui, né? Que o ponto crítico é quando eu tenho uma temperatura crítica e uma pressão crítica, onde, né, essa molécula, ela não vai nem estar, essa matéria, ela não vai nem estar em estado líquido, nem em estado gasoso. Sabem que é a divisão entre líquido e gás? Ela vai estar formando o chamado fluido supercrítico, por conta dessa temperatura. Então, isso vai acontecer só quando eu tiver, né, uma temperatura crítica, que geralmente é muito alta, e uma pressão crítica, e somente naquele ponto. Vamos tentar chegar lá no ponto crítico da água. Tá vendo que a bolinha ela tá andando, a vermelhinha. Chegamos. Então, temos aí uma pressão nós temos que o ponto crítico da água é em 374 graus Celsius e pressão aí em uma pressão muito elevada também. Aqui a gente tem, está subindo ainda, está em movimento, ela não está parando, né? Mas a temperatura é altíssima. A gente já sabe que 374 graus Celsius é quase 400 graus Celsius. Ou seja, a gente tem, né, uma temperatura muito alta. Então, aí a gente consegue chegar no ponto crítico, que é onde, quando a água ela faz, então, formar o fluido supercrítico. Ela não estará nem no estado líquido, nem no estado gasoso. Se eu aquecer mais, aí as moléculas já vão passar lá para o estado gasoso, tá vendo? Que a bolinha ela se posiciona aqui nesse estado de gás, onde eu não tenho mais vapor. Por quê? Porque posso pressionar o tanto que for, que as moléculas elas vão ainda continuar no estado de gás, tá vendo? Eu estou fazendo mais pressão, a pressão está aumentando aqui, mas as moléculas elas não vão passar para o estado líquido, apenas aqui como gás. E a gente termina aqui, né? Um pouco mais sobre conseguir entender essa parte das transformações, das mudanças de estado, quero dizer, né? Fase sólida, líquida, gasosa, e também interpretação aí do diagrama de fase, entendendo como as moléculas e átomos se comportam frente, né, ao diagrama de fase e conforme vai mudando os estados. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.